Olá, meus queridos. Estamos de volta. Hoje vamos falar um pouquinho sobre indústria cultural. Um tema bem interessante, um tema cheio de informações que fazem parte da nossa realidade, que fazem parte do cotidiano de vocês. Enfim, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o tema indústria cultural. O termo indústria cultural é um termo que é desenvolvido por teóricos Adorno e Max Horkheimer, e que eles falam sobre os meios de comunicação, né? E como os meios de comunicação de massa, eles transformam tudo em artigo de consumo. Então, como as informações que a gente tem, como os veículos de mídia, eles tornam, né, os padrões, eles às vezes atendem para alienação. E a gente vai trabalhar na aula de hoje sobre problematizando como é que se dá. Então, hoje a gente observa que os meios de comunicação, eu coloquei até aqui uma TV, deixa eu só colocar aqui o cursor. Então, a gente tem aqui uma TV, e como a TV faz parte, né, por muito tempo a TV foi a principal de mais acesso às informações, e como os padrões estabelecidos pela publicidade eram vendidos pela TV, como as pessoas tinham esse acesso, porque os veículos midiáticos, eles trabalham na construção do que se pensar, do que se agir, dos costumes, dos padrões estabelecidos, a venda dos padrões, então, de como se pensar, construir aí as opiniões das pessoas. Então, a TV, ele teve esse papel de muito acesso. Só que hoje, como a cultura ela vai passando por um processo de transformação, não tem como a gente não pensar hoje nas redes sociais, nos Facebook, nos Instagrams da vida. E aí, para falar um pouquinho, analisar um pouco do nosso contexto de indústria cultural, a gente lembra que agora é muito forte a presença aí dos influencers nas redes sociais. O influencer é justamente aquele que está vendendo produtos, fazendo propagandas de marcas, e o trabalho dele é influenciar. Então, quando a gente observa que muitas pessoas estão nas redes sociais ganhando muito dinheiro e visibilidade, influenciando, a gente entende como esse processo de estabelecimento de padrão, como isso é muito forte. Então, a TV, o rádio, em outra época, eles foram se transformando em tudo que nós temos hoje, em toda essa formação alienada de assistir a TV, de assistir a publicidade, de assistir o que se é reproduzido, sem questionar, sem a ideia de construção de necessidade, em que uma necessidade é construída nos adolescentes, nas crianças. Eu sempre costumo falar nas nossas aulas que nesse momento que nós estamos gravando a videoaula para vocês, então tem muitos publicitários estudando comportamento, estudando a vida da criança, estudando os relacionamentos sociais dos adolescentes, para saber o que é que esses adolescentes querem consumir, tem interesse de consumir, e também formando necessidade nesses adolescentes. Então, essas propagandas que hoje são feitas, que são vinculadas em Instagram, em Facebook, na TV também, são propagandas que aliam a felicidade ao consumo. Então, frequentemente a gente observa essa frase: estou feliz, estava triste, comprei algo, fiquei feliz. Então, essa necessidade, ela é construída, essa satisfação com os objetos, elas nos tornam, sim, dependentes, e essa alienação dependente, ela atende a um interesse muito maior, ao interesse de uma indústria, ao interesse das principais empresas, né, as multinacionais. Então, quando, por exemplo, na adolescência, você quer muito um celular de uma marca tal, tênis de uma marca tal, para
para se sentir aceito em algum grupo. Quando você compra um padrão de consumo, você está atendendo aí os interesses de uma grande potência econômica para aumentar o seu poder. Então é muito comum a gente observar isso, essa construção, e esse não questionamento sobre esses padrões, mas também da mesma forma, da forma negativa, como essa publicidade, os veículos midiáticos, nesse estabelecimento de padrão, nessa criação de padrão. Hoje nós temos alguns aspectos positivos também, nós temos figuras nas redes sociais e também a própria mídia também, pessoas que problematizam essa construção do padrão. Esse ideal que é vendido. E aí eu coloquei até aqui a frase: televisão é maravilhosa, não apenas nos dá dor de cabeça, mas também na sua publicidade encontramos comprimidos que nos darão alívio. Então, justamente essa situação de criar uma realidade, criar um padrão, criar um ideal, e a venda desses produtos que te trarão prazer, que te trarão felicidade. A solução será a compra, a solução será a aquisição, a solução será o consumo. Esse consumo sempre atendendo aí as grandes empresas, as grandes multinacionais. Então, basicamente, são essas discussões, essa massificação do acesso, essas informações e do pouco interesse de fazer pessoas com a capacidade crítica, com a capacidade de questionar. Então, é interessante estudarmos esse tema para a gente sempre ter a consciência que existe sim um interesse na formação de pessoas alienadas, pessoas que não criticam, pessoas que não, eu digo no sentido de críticas, pessoas de questionar as informações que são passadas, os padrões que são estabelecidos. Então, é justamente essa necessidade da gente entender esses veículos midiáticos, entender esses influencers aí como pessoas que ganham dinheiro, que ganham visibilidade com esse serviço. E nós temos o papel, nós temos também a responsabilidade de buscarmos informações, de questionarmos, de lutar contra essa alienação, de buscarmos as informações não só de um ponto de vista, mas de vários pontos de vista. Enfim, não sermos só aquelas pessoas que veem as informações na televisão, veem informações no Facebook, veem informações no YouTube, esqueci do YouTube, mas do YouTube também, e acreditar que aquelas informações que são passadas são informações verdades e que são informações únicas. É interessante que a gente sempre entenda o nosso papel de pessoas questionadoras, pessoas que com capacidade crítica de pensar, de procurar outras versões sobre aquilo que essas pessoas, sobre esses padrões que as pessoas estabelecem e tem interesse que a gente compre. Então, temos cada vez mais trabalhado no sentido de as diferenças de padrões, trabalharmos nesse sentido de valorizar o diferente, de não comprar uma ideia de que fulano é bonito se for assim, assim e assado. Não, entendermos a beleza na sua diversidade. Então é interessante que a gente faça um pouco mais, estude um pouco mais sobre o tema e tente refletir sobre as nossas atitudes em relação ao nosso consumo. De que forma que eu consumo as informações, que eu consumo a arte, no caso da arte, do que se é passado, enfim. Espero que vocês busquem entender um pouco mais sobre a indústria cultural e se enxerguem dentro desse contexto desses veículos midiáticos que nós estamos sendo bombardeados a todo momento, de Instagram, Facebook,
de TikTok, de YouTube, enfim, da TV, que também muitos assistem, dos jogos. Então, se entender diante de tudo, de todas essas informações que são passadas e do que a gente consome em relação a tudo isso. A gente se vê na próxima aula. Fiquem bem, estejam bem e até a próxima.